A paz do Senhor a todos os alunos do nosso curso de evangelistas e missionários. Deus os abençoe, sejam muito bem-vindos a essa aula. Eu sou o professor Diógenes, professor da matéria Livros Poéticos, que nós já estamos estudando, os quais começam Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, dependendo da tradução que você está em mão. Nós falamos nos últimos vídeos sobre o livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos iniciar aqui falando sobre outro livro sapiencial, que é o livro de Provérbios. Nós vamos adentrar, nós descobrimos então que o livro de Eclesiastes, o autor é Salomão, cujo autor da grande maioria aqui de Provérbios também é Salomão. Então nós vamos ler, aqui eu convido você para abrir sua Bíblia aqui em Provérbios, lá no capítulo 1. Nós começarmos, no capítulo 1 aqui começa já falando assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então nós já descobrimos também, como no livro de Eclesiastes, que o autor, pelo menos da grande maioria de Provérbios, é exatamente o rei Salomão. O rei Salomão, ele é esse grande autor que nós conhecemos, esse grande escritor. Esse homem recebeu essa imensurável sabedoria da parte de Deus. Era um homem que se dedicava ao saber, ao conhecer, tinha grandes proveitos nisso. Nós podemos ver isso em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 32, e no 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 ao 12. Vai falar dessa grande sabedoria, dessa magma de Salomão, que ele escreveu quase 3.000 provérbios. E dentro desses provérbios que ele escreveu, tem aqueles que são inspirados pelo Espírito Santo, que está aqui na Bíblia Sagrada, que faz parte do cânon, das Sagradas Escrituras, do qual nós vamos aqui dar continuidade. Nós vamos falar a respeito desse livro precioso que traz tanta sabedoria da parte de Deus para as nossas vidas. Nós lemos Provérbios, que foi escrito no século X, quase 1000 anos antes de Cristo, e nós olhamos para ele hoje, parece que está falando agora, no século XXI, com a linguagem para mim e para você, porque é a palavra de Deus, é parte integrante da palavra de Deus. Então, primeiro, nós já descobrimos que Salomão é o autor de Provérbios, e Provérbios tem essa capacidade. Você pode até abrir o seu livro, Provérbios, ele pode agir na função de aconselhar, de criticar, ironizar, ensinar, divertir, repreender ou persuadir o leitor. Então, ironizar, criticar, persuadir são questões do livro aqui de Provérbios. E é esse livro sapiencial, esse livro que expressa sabedoria, e expressa sabedoria da parte de Deus, que nós vamos falar. Nem todo Provérbios foi escrito por Salomão. Tem 2 capítulos que não foram escritos por Salomão, o capítulo 30 e o capítulo 31. O capítulo 30 foi escrito por rei Agur e o 31 ali pelo Lemuel. Então esses dois personagens não são Salomão, apesar que alguns tentam pôr Lemuel como Salomão, mas eles não é Salomão. Vamos pôr aquela mulher lá que dá os conselhos para Salomão, que é a mãe de Lemuel ali, e eles vão tentar falar que aquela mulher é Betseba, no caso a mãe de Salomão, e não é. Tanto é que a Bíblia não vai citar o nome dela, mas cita o nome de Lemuel, cita o nome do rei Agur, também no capítulo 30, no capítulo 31, provando que esses 2 capítulos, então, não fazem parte dos escritos de Salomão, porém foram inspirados pelo Espírito Santo e estão no cânon sagrado das Escrituras. Foram ali pessoas inspiradas por Deus. Então, com isso, nós vamos olhar então que no capítulo 1 até o capítulo 29 de Provérbios, foi escrito por Salomão, foi inspirado pelo Espírito Santo, faz parte integrante da Bíblia Sagrada, e nós vamos ver a preciosidade que tem o livro, aqui nós vamos ver de Provérbios. E o Provérbios traz essas grandes preciosidades para mim, para você,
há um ponto que ele vai falar que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então Salomão mostrando a mágrima da sabedoria, daquele conhecer grandioso, maravilhoso, do qual ele recebeu da parte de Deus. Porém, ele vai falar que o princípio dessa sabedoria é exatamente o temor do Senhor. O temor do Senhor é, então, o princípio da sabedoria. Então nós vamos olhar sobre isso, nós vamos meditar um pouco sobre Provérbios e o que ele tem de nos falar para nós. E olhamos um pouco para a Bíblia Sagrada, nós podemos então agora discorrer sobre aqui esse livro que vai trazer essas verdades para nós. O livro de Provérbios ele fala sobre a sabedoria, ele fala sobre o homem, ele fala como o homem deve se desvencilhar da mulher enganosa, da mulher também se desvencilhar daqueles de homens falsos, e aqui vai falando sobre uma máquina de vida, como nós adoramos a Deus, podemos chegar, como tem a nossa adoração, fala da sabedoria, que nós devemos ser prudentes, nós devemos ser simples, mas também nós devemos ser coerentes, e fala que apesar de tudo isso, o princípio do saber é quem teme a Deus, é o temor do Senhor. Então o Provérbios ele traz toda essa mágima desse conhecimento para nós, ele traz todo esse cabouço, vamos dizer assim, teológico, de sabedoria, para mim e para você analisar. Então aqui no capítulo 1 de Provérbios, o que diz aqui para que nós possamos já começar os nossos estudos? Fala, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar prudência aos simples e conhecer discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas do sábio. Então isso aqui é que os provérbios nos dão, essa capacidade de sabedoria para ali decifrar os enigmas, para nós ser sábios, para atentarmos, ou seja, uma sabedoria que vem agradar a Deus, para ser simples e não arrogante, para ter aquela simplicidade que é em Cristo Jesus. No versículo 11 fala, talvez eles digam, venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos apreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Está falando então dos homens maus, dos perversos. Olha, e o que fez, meu filho, no verso 15, meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com seus pés longe das suas veredas. Então nós vamos ver que as pessoas que intentam mal, intentam aquilo que é pecado, aquilo que é ruim, falam, não intenta, então não anda nos seus veredas, ou seja, nos seus caminhos, tem outros caminhos, tem outro proceder, que a sua linha de amizade seja outra. Então o Provérbios está trazendo já de primeira mão toda essa recomendação para nós vivermos essa vida, então, piedosa, uma vida que nós vamos trazer verdadeiramente a presença e a palavra de Deus que vai estar arraigada na nossa vida, no nosso maneiro de viver. Olha bem, aqui que vai falar no capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, no versículo 2, e você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como procura tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. O que Provérbios está trazendo para nós? Primeiro, nós atentarmos, que filho meu, atenta para as minhas palavras. Alguém está falando, se você vai buscar a sabedoria, o conhecimento, que sabedoria e conhecimento é esse? Sabedoria e conhecimento que venha glorificar a Deus. Pode ser uma sabedoria secular, lá pode ser uma sabedoria secular, pode ser estar dentro da filosofia, dentro da ciência, da biologia, pode ali estar dentro da antropologia, pode estar dentro da própria teologia. O que está falando é que nós vamos procurar qualquer
espécie de sabedoria e vai ser para um único objetivo: glorificar a Deus, dar glória a Deus, saber que toda essa sabedoria, que toda essa capacidade de conhecimento foi dado por Deus. Se nós estamos buscando, nós estamos agora buscando essa sabedoria, nós estamos buscando essa capacidade de saber, foi Deus que nos deu essa capacidade. E isso que Provérbios está trazendo para nós. É exatamente isso que está falando de nós termos, adquirir essa sabedoria, mas uma sabedoria que venha a glorificar a Deus, que venha proclamar Deus primeiramente. É como Paulo vai falar que toda sabedoria seja cativa em Cristo, ou seja, esteja ajoelhada, cativa diante de Cristo, que seja para glorificar a Deus, que seja para servir a Cristo. E isso aqui, no século X a.C., que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, que ele está falando. E no verso 5 ele fala: então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Quando nós fazemos algo, buscamos sabedoria, para quê? Para glorificar a Deus, para servi-lo, para melhor servir o próximo, para melhor servir a igreja, para melhor adquirirmos ali, para dar honra e glória para Deus. Então nós vamos encontrar aí sim, no temor do Senhor. O que é é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Adão teve medo de Deus, mas não adiantou nada, ele estava em pecado, ele estava longe de Deus. Mas temor não é ter medo, temor tem a ver com obediência, com prática, de andar segundo os preceitos, os mandamentos de Deus. Teme a Deus aquele que lhe obedece. Teme a Deus aquele que é o temor do Senhor, é aquele que anda segundo os seus decretos, segundo a sua palavra, segundo o posicionamento ordenado por Deus. Isso é temor a Deus. Isso é o temor de Deus. Então, alguém que teme a Deus é alguém que lhe obedece. É o que a Bíblia, o próprio Jesus fala do primeiro grande mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus? Não é apenas ter um sentimento bonitinho por Deus. Não é isso que Deus está esperando de mim, de você. Ter esse sentimento de paixão, que muitas vezes hoje está quente, aflorado, e amanhã já não existe mais. Não é esse tipo de amor que Deus ali ele requer, de amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é priorizá-lo sobre todas as coisas, é pôr ele em prioridade, em primeiro lugar, em detrimento à minha própria vontade, obedecê-lo, mesmo que essa obediência muitas vezes pode trazer prejuízo, porque na vida com Cristo às vezes nós temos de perder para ganhar, como Paulo falou que ele perdeu aquelas posições, tudo que ele tinha para ganhar Cristo e considerava aquilo como refúgio, como esterco. E é isso que o livro de Provérbios está trazendo para nós adquirirmos essa sabedoria da parte de Deus para glorificar a Deus, que nós vamos encontrar o temor do Senhor. Nós vamos achar o prazer em obedecê-lo. Nós vamos achar o prazer agora em estar em obediência, de andar com sinceridade diante de Deus. É isso que Salomão está trazendo para mim e para você. No versículo 6 ele fala: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, em toda a capacidade que o homem tem de descobrir as questões científicas, né, as questões biológicas, as questões antropológicas, sociológicas, que o homem vê psicológico, o homem vê isso que foi dado por Deus. Deus que deu essa capacidade, então nós devemos tributar toda a honra e toda a glória a Deus. É isso que está falando, que todo esse conhecimento, ele tem de ser destinado para glorificar a Deus. E nós vamos entender isso no livro de Provérbios. Vamos entender isso. Então, mais uma vez, para que você entenda, nós vamos usar esse livro, né, que vocês estão aí, sei que vocês são o Ministério do Evangelista e Missionários, ali um livro da FACEB. A nossa página de estudo vigente agora é a página 102. Você pode ver, nós vamos falar um pouco depois sobre o cenário histórico. Então, primeiro eu quero dar essa visão panorâmica do que o Provérbios está se preocupando, de que ele vem trazer para mim e para você, para nós analisarmos, para nós entendermos, ler e saber ali qual é o objetivo maior: glorificar a Deus, adorar a Deus, servi-lo. Servir a Deus não é fazer simplesmente por Deus. Servir a Deus tem a ver com além de obedecer, para mim fazendo em obediência. Se eu faço em desobediência, Deus não recebe.
Né? Muitos até vão chegar diante de Jesus, o próprio Jesus fala isso lá em Mateus 7, muitos chegarão em Senhor, em teu nome fizemos isso ou aquilo. Então Deus não está interessado no seu e nem no meu fazer, porque para mim, para você fazer, nós dependemos dele. Como o Moisés para fazer dependeu de Deus, não era a capacidade dele que dava, era Deus que foi com ele. Quando Deus falou, eis que vou contigo, que fez toda a diferença. Então Deus não está preocupado com a quantidade que nós podemos fazer, mas aquilo que nós devemos ser diante dele. Então o fazer, nós vamos fazer daquilo que nós somos, na medida da nossa fé, da nossa fidelidade que recebemos da parte de Deus, que nós vamos fazer para Deus, que nós vamos atribuir, então, tudo que nós somos e temos para a glória de Deus. É o que Provérbios vai trazer essa riqueza para nós. No verso 16, fala, a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha, da lisonjeia das palavras. Ou seja, que sabedoria é essa que pode nos livrar? Sabedoria de Deus. Quando abandonamos essa sabedoria, nós somos cativos. Quando abandonamos a Deus, quando nós abandonamos a sabedoria de Deus, nós ficamos presos nos laços do pecado, do engano, da decepção, da tristeza e muitas vezes dos prejuízos que o pecado nos traz. Nós só podemos ter essa sabedoria quando nós estamos arraigados em Deus. Nós estamos fortalecidos nele em obediência. Eu só posso estar arraigado a Deus quando eu lhe obedeço. Quando nós deixamos de obedecer a Deus, nós podemos muitas vezes estar dentro do templo, da igreja, como o povo de Israel estava ali dentro da circunvizinhança de Israel, mas estava longe de Deus. O que eles receberam muitas vezes foi decepção, tristeza, prisões, agruras por estar longe de Deus. Isso também acontece conosco. No capítulo 3, se fala, filho meu, não esqueças dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Aqui é muito claro o que é amar a Deus, é guardar os mandamentos de Deus. Guardar não é apenas ficar escondido, é pôr em prática. Então, fala, pôr em prática aquilo que Deus está mandando. Qual que são as ordens vigentes de Deus para nós? Por exemplo, amar a Deus, ou seja, obedecê-lo, andar em obediência, priorizá-lo. Ele está acima de qualquer coisa, amar o nosso próximo. Para mim, amar o próximo, eu só amo o próximo com atitude, não é com a palavra. Se eu amo a Deus com essas atitudes de obediência, para amar o meu próximo como mim mesmo, eu tenho de ter essa atitude para com ele. Atitude de acolher, atitude de ajudar, atitude de estar ali levando para alguém esse amor. Não amor apenas da palavra, mas amor da atitude. E isso é o que Provérbios está nos ensinando. Por isso que vai falar que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, o temor a Deus, ele principia toda a sabedoria. Ele nos dá a sabedoria de como vivê-la, de como fazê-la. Por isso que ela é um princípio. E é um princípio que tem de ficar arraigado na nossa vida. Então, para nós entendermos todos esses preceitos do livro de Provérbios, trazer isso para nós, vivenciar. Então, Salomão, ele está vivendo no século X a.C., quando ele escreveu Provérbios, quando ele recebeu da parte de Deus aquela grande sabedoria, e ele começa a escrever e a falar de muitas coisas. Recebeu, e principalmente todas as coisas que Salomão está falando, essas que estão aqui no cano sagrado, estão nas Escrituras, ela tinha um único objetivo: nos instruir e glorificar a Deus. Glorificar a Deus e trazer instrução, trazer ensino da parte de Deus para mim e para você. É olhar para a Escritura. E essa Escritura, ela aponta para Cristo. Essa sabedoria, a magma, que todo tesouro do conhecimento e sabedoria, o apóstolo Paulo falou que está em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos de sabedoria, nós estamos apontando. Então, a Bíblia, ela aponta para Cristo, ela produz Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o tema central é Cristo. Então, quando nós falamos de sabedoria, e a sabedoria suprema que eu e você nós podemos viver e ter é Cristo. Quando nós vivemos em Cristo, temos a mente de Cristo, como Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Quando nós vivemos na simplicidade, não há perdão, em Cristo Jesus, nós estamos vivendo em sabedoria que vai agradar a Deus. Em sabedoria diante de Deus. Talvez muitas vezes essa sabedoria pode ser ridicularizada diante dos homens, diante do pecado, mas ela é exaltada diante de Deus, pois para mim vivê-la, Cristo tem de viver em mim. Então essa sabedoria de Deus é quando nós estamos vivendo em Cristo.
Então até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Nós estamos fazendo aqui essa visão panorâmica e vamos continuar aqui no livro de Provérbios.